Por que é importante o estudo da genealogia de Jesus? Este estudo é importante por várias razões. Primeiro, como confirmação da profecia. A genealogia de Jesus, conforme registrado nos evangelhos de Mateus e Lucas, mostra que ele é descendente direto de Davi, conforme profetizado no Antigo Testamento. Isso confirma que Jesus é o Messias prometido. Segundo, conexão com a história. A genealogia de Jesus fornece uma conexão com a história e a cultura dos povos do Antigo Testamento. Ela mostra como Jesus está enraizado na história do povo de Israel e como ele se encaixa nas promessas e planos de Deus para a salvação de toda a humanidade. Terceiro, credibilidade histórica. A genealogia de Jesus também serve como evidência histórica da existência de Jesus como uma figura real. Ela mostra que ele tinha uma linhagem familiar e uma conexão com pessoas e eventos históricos. E em quarto, revelação da natureza de Jesus. A genealogia de Jesus revela não apenas sua linhagem terrena, mas também sua natureza divina. Ela mostra que Jesus é o Filho de Deus, que se tornou humano para cumprir o plano de salvação de Deus. Em resumo, o estudo da genealogia de Jesus é importante porque confirma sua identidade como o Messias prometido, conecta-o à história e à cultura do Antigo Testamento, fornece evidências históricas de sua existência e revela sua natureza divina. Olá, hoje nós vamos tratar da genealogia de Jesus Cristo. Essa genealogia é encontrada tanto no livro de Mateus como no livro de Lucas. Então vamos começar agora com Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 17. O Evangelho de Mateus começa assim. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da geração. As primeiras palavras do Evangelho de Mateus mostram que foi escrito por um judeu para leitor de judeus. É uma fórmula essencialmente hebraica e foi aplicada principalmente para as genealogias, como em Gênesis, capítulo 5, versículo 1. Livro das gerações de Adão. Como é essa que se segue aqui. Esses versículos contêm a genealogia de Jesus. Lucas, capítulo 3, versículo 23 a 38, também fornece uma genealogia do Messias, que trataremos no próximo vídeo. Não há duas passagens das Escrituras que tenham causado mais dificuldade do que essas, e várias tentativas foram feitas para explicá-las. Existem duas fontes de dificuldade nesses catálogos. Primeiro, muitos nomes encontrados no Antigo Testamento são aqui omitidos. E segundo, as tabelas de Mateus e Lucas parecem em muitos pontos diferentes. De Adão a Abraão, Mateus não mencionou o nome, e Lucas apenas deu o registro. De Abraão a Davi, as duas tabelas são iguais. Obviamente, não há dificuldade em conciliar essas duas partes. A dificuldade está na parte da genealogia de Davi até Cristo. Lá, elas são completamente diferentes. São linhas muito diferentes. Os nomes não são apenas diferentes, mas Lucas mencionou, nessa parte da genealogia, nada menos que 42 nomes, enquanto Mateus registrou apenas 27 nomes. Várias formas foram propostas para explicar essa dificuldade, mas é preciso admitir que nenhuma delas é perfeitamente satisfatória. Não está de acordo com o propósito dessas notas aqui entrar minuciosamente em uma explicação da perplexidade dessas passagens. Tudo o que pode ser feito é sugerir as várias maneiras pelas quais foram feitas tentativas para explicá-las. Temos que a maioria dos intérpretes supõe que Mateus fornece a genealogia de José e Lucas a de Maria. Ambos eram descendentes de Davi, mas em linhas diferentes. Essa solução é plausível pelo fato de que a promessa ter sido dada a Davi. E como Jesus não era filho de José, era importante mostrar que Maria também era descendente dele. Mas embora essa solução seja plausível e possa ser verdadeira, ela requer evidências. Não se pode, no entanto, provar que esse não foi o objetivo de Lucas. Também temos que foi dito que José era o filho legal e herdeiro de Eli por causa do levirato, embora o verdadeiro filho de Jacó, e que assim as duas linhas terminavam nele. Essa foi a explicação sugerida pela maioria dos pais cristãos, e no geral é a mais satisfatória. Era uma lei dos judeus que, se um homem morresse sem filhos, seu irmão se casaria com a sua viúva. Assim, as duas linhas poderiam ter sido misturadas. Embora essas soluções possam não parecer inteiramente satisfatórias, ainda existem duas considerações adicionais que devem esclarecer a questão e levar à conclusão de que as narrativas não são realmente inconsistentes. A primeira é que nenhuma dificuldade foi encontrada em relação a essas duas tabelas de genealogia por qualquer um dos primeiros inimigos do cristianismo. Não há evidência de que eles tenham apresentado isso como contendo uma contradição. Muitos desses inimigos eram agudos, instruídos e capazes, e mostram por seus escritos que estavam dispostos a detectar todos os erros que poderiam ser encontrados na narrativa sagrada. Agora, é preciso lembrar que os judeus eram plenamente competentes para mostrar que essas tabelas estavam incorretas, se realmente estavam. E é claro que eles estavam totalmente dispostos, se possível, para fazê-lo. O fato, portanto, de que isso não é feito é uma evidência clara de que eles pensavam que estava correto. O mesmo pode ser dito dos pagãos que escreveram contra o cristianismo. Nenhum deles questionou a exatidão dessas tabelas. Esta é a prova completa de que, em um momento que era fácil entender essas genealogias, acreditava-se que estavam corretas. O segundo ponto é que os evangelistas não são responsáveis pela correção dessas tabelas. Eles são responsáveis apenas pelo que era seu objetivo real e declarado. Qual foi esse objetivo? Foi provar, para a satisfação dos judeus, que Jesus era descendente de Davi e, portanto,
Não havia argumento em seus ancestrais de que ele não era o Messias prometido. Agora, para entender isso, não era necessário, nem teria conduzido a argumentação deles, formar uma nova tabela genealógica. Tudo o que se podia fazer era ir aos registros da família, aos registros públicos e copiá-los como realmente eram guardados, e mostrar que, de acordo com os registros da nação, Jesus era descendente de Davi. Isso, entre os judeus, seria um testemunho completo e decisivo no caso. E isso foi feito sem dúvida. Portanto, as tabelas aqui são boas evidências para o único ponto que os escritores desejavam esclarecer, ou seja, mostrar aos judeus que Jesus de Nazaré era descendente de Davi. Jesus Cristo. Era necessário afirmar que a genealogia que se seguiu foi a de Jesus, o Messias, o Cristo, o verdadeiro ungido do Senhor. Filho de Davi. Isso foi adicionado como o mais popular de todos os nomes do Cristo esperado. Esta linhagem de Abraão a Jesus, através dos reis da casa de Davi, tem a intenção explícita de apresentar os direitos de Jesus ao trono de Davi. Ainda que o trono estivesse vago por quase 6 séculos, ninguém poderia esperar a devida consideração dos judeus para com o Messias se ele não pudesse provar sua ascendência real. Filho de Abraão. Se houver algum significado especial em sua ocorrência aqui, é enfatizando que o Messias tinha em comum com os outros israelitas e como sendo a descendência ou a semente de Abraão, em quem todas as nações da terra deveriam ser abençoadas, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 3. Como Mateus escreveu para os judeus, ele deduz a genealogia de Cristo somente de Abraão, e a desce dele por meio de Davi, para mostrar seu título ao reino de Israel, enquanto Lucas, que escreveu para o uso dos gentios convertidos, deduz a genealogia de Adão. Versículo 2. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Abraão gerou Isaque. Nessa genealogia são mencionadas apenas aquelas pessoas entre os ancestrais de Cristo que formavam a linha direta. Por isso, nenhuma menção é feita de Ismael, o filho de Abraão, nem de Esaú, filho de Isaque. Estes foram tratados como estranhos. Judá e a seus irmãos. De todos os 12 patriarcas, somente Judá é mencionado. Mas ao citar seus irmãos, insinua que a bênção prometida em Cristo não se refere apenas à tribo de Judá, mas pertence igualmente a todos os filhos de Jacó, a quem Deus reuniu em sua igreja. Versículo 3. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Tamar. É notável que apenas 4 mulheres sejam mencionadas nesta genealogia, e todas elas são marcadas na história sagrada com uma marca de infâmia. Tamar para incesto, Raabe para prostituição, Ruth para paganismo, e Batseba, da que fora mulher de Urias, para adultério. Foi, no entanto, um grau da humilhação do nosso Salvador, que ele fosse nascido de tais pecadores, homens e mulheres, e certamente pode encorajar o mais vil a vir a ele, e esperar a salvação dele. Nem se desapontarão se, em verdadeiro arrependimento e viva fé, eles se converterem dos seus pecados para Deus. A presença desses pecadores também evitava as desavenças dos judeus contra a condição humilde da mãe de Jesus, pois seus ancestrais renomados, como Davi e Salomão, eram descendentes de mulheres cujas qualidades as tornavam muito piores do que ela. Versículo 4. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Arão gerou a Aminadab. Destes até Jessé, pouco é dito nas Escrituras, pois eles viviam na escravidão no Egito, ou em dificuldade no deserto, ou na obscuridade em Canaã, antes que o reino fosse estabelecido. Naasson. Esse era o chefe da casa de Judá, quando os israelitas foram numerados e reunidos no deserto do Sinai, no 2º ano depois que eles saíram do Egito. Versículo 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Isso foi depois de se estabelecer em Canaã. Não é exato dizer que essa mulher era Raabe de Jericó, comumente chamada de prostituta, mas é altamente provável que ela fosse, pois Raabe era contemporânea de Salmão, e uma pessoa notável, e não havia nenhum outro nome, especialmente naquela época, de quem o compilador da genealogia pudesse supor que seu leitor tivesse algum conhecimento. É verdade que ela era de uma daquelas nações idólatras, com as quais os israelitas eram proibidos de se casar. Mas como a razão dessa proibição era apenas para que eles não fossem tentados à idolatria, não poderia ter força no caso de Raabe, que antes de seu casamento com Salmão, sem dúvida reconheceu o Deus de Israel como o verdadeiro Deus, e se tornou um prosélito da justiça. Boaz gerou de Ruth a Obed. O filho de um homem moabita com uma mulher israelita era proibido de entrar na congregação do Senhor. No entanto, mesmo Ruth sendo uma moabita, esse preceito não foi entendido como excluindo os descendentes de um homem israelita com uma mulher estrangeira de quaisquer honras e privilégios hereditários. E Obed gerou a Jessé. Como houve pelo menos 300 anos entre Salmão e Davi, e apenas 3 pessoas estão aqui nomeadas para preencher esse espaço de tempo, Boaz, Obed e Jessé, muitos comentaristas acreditam que a genealogia de Mateus, como é o costume oriental, se demoraria apenas nos nomes mais conhecidos, mencionando 42 gerações, num período de cerca de 2.000 anos. A divisão em 3 seções de 14 gerações, em Mateus,
seria uma ajuda à memória. O primeiro grupo, de Abraão até Davi, cerca de 1000 anos. O segundo, de Davi até o exílio na Babilônia, abrange cerca de 400 anos. O último, com José e Maria representando a 14ª geração, abrange cerca de 600 anos. Cada divisão é separada de acordo com as épocas básicas da história de Israel: a monarquia, o cativeiro e a vinda do Messias. Assim, não se deve aqui procurar uma lista completa dos antepassados de Jesus. Versículo 6. E Jessé gerou ao rei Davi, e Davi gerou Salomão, da que fora mulher de Urias. Ao rei Davi. Particularmente mencionado sob esse título real, porque seu trono é dado ao Messias, conforme 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. E será afirmada tua casa e teu reino para sempre diante de teu rosto, e teu trono será estável eternamente. Gerou Salomão da que fora mulher de Urias, de Batseba, a quem ele perversamente arrancou do marido, e enviou um homem inocente para ser assassinado pelas espadas do inimigo. Essa mancha, no início do reino, deveria ter ensinado os judeus a não se gloriarem na carne. Foi o desígnio de Deus mostrar que, ao estabelecer esse reino, nada dependia de méritos humanos. Salomão. A linhagem de Mateus é a linhagem real através de Salomão, indo até Jacó e depois a José. A linha em Lucas é a linha legal através de Natã, um irmão mais velho de Salomão, indo até Eli e depois a José. Versículo 7. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Salomão gerou a Roboão, de cujo governo 10 das tribos se revoltaram, escolhendo Jeroboão para o seu rei, que, para impedi-los de retornar à sua casa no reino de Davi, introduziu a adoração dos bezerros de ouro, e levou toda a nação do norte ao terrível crime de idolatria. Abias. Este foi neto de Salomão e filho sucessor de Roboão no reino de Judá. Seu reinado de 3 anos começou em 915 a.C., com uma tentativa fracassada e sangrenta de recuperar as 10 tribos que formaram o reino de Israel. Asa, ou Asaf, foi o terceiro rei de Judá após a divisão de Israel. Reinou 41 anos sobre Judá em Jerusalém. Foi enterrado na casa de Davi, no versículo 8. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Josafá. O rei Josafá, ou Jeosafá, que significa Jeová é juiz, foi o 4º rei de Judá e reinou durante 25 anos, entre 873 a.C. e 849 a.C. Era filho de Asa e Azuba. Durante o seu reinado, houve grande combate à idolatria, pois destruiu os altos, quebrou os ídolos e outros. Conquistou Edom e fez reformas militares, políticas e religiosas. Jorão, ou Jeorão, foi o 5º rei de Judá, primogênito de Josafá, que aos 32 anos de idade tornou-se rei de Judá. Jorão se casou com Atalia, filha de Acabe de Jezabel. Pelo menos em parte devido à má influência da sua esposa Atalia, Jorão não trilhou os caminhos justos de seu pai Josafá. Jorão não só assassinou seus 6 irmãos e alguns dos príncipes de Judá, mas também desviou seus súditos de Jeová para deuses falsos. Todo o seu reinado foi assolado tanto por dificuldades internas como lutas externas. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não na sepultura dos reis. Acasias, seu filho, tornou-se rei em seu lugar. Jorão gerou a Uzias. Acasias, Joás e Amazias são omitidos na linhagem. Mas, de acordo com a linguagem dos hebreus, os filhos são reputados como sendo não apenas de seus pais imediatos, mas de seus ancestrais. Aprendemos com esse fato que as palavras A gerou B não devem ser tomadas literalmente, mas são simplesmente uma expressão do fato de sucessão com ou sem conexões intermediárias. Versículo 9. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Uzias, ou Azarias, foi o 10º rei de Judá, e teria começado a reinar por volta de 829 a.C. até 778 a.C. Grande guerreiro, foi considerado um engenheiro de notável saber, uma vez que as armas projetadas por ele arremessavam grandes pedras e atiravam lanças. Possuiu grandes fazendas, construiu reservatórios de água, fortificou torres e edificou uma cidade chamada Elate, e foi um dos reis que teve maior tempo no poder em comparação com os outros. O seu exército foi tão poderoso que sua fama chegou até o Egito. Nos últimos anos da sua vida, foi amaldiçoado com a lepra, ao tentar subverter a lei de Moisés e queimar ele mesmo o incenso do templo, o que era reservado para os sacerdotes. Morreu isolado em um palácio à margem do poder, pois ficou leproso. Jotão foi o 11º rei de Judá e começou a governar por volta do ano 750 a.C., reinando por 16 anos. Depois de Uzias ser atacado de lepra, Jotão começou a cuidar das tarefas reais em lugar de seu pai. Isaías, Oséias, Miqueias serviram como profetas no templo de Jotão. Embora seus súditos se empenhassem em adoração imprópria nos altos, Jotão mesmo fazia o que era direito aos olhos de Deus. Quando Jotão morreu, ele foi sepultado na cidade de Davi. Acás foi o 12º rei de Judá, tendo iniciado seu reinado em 735 a.C. e governou por 16 anos. É considerado um rei mau, de acordo com a Bíblia, pois promoveu a idolatria, fechou as portas do templo e sacrificou o próprio filho aos deuses pagãos. Sofreu importantes derrotas militares
e não conseguiu obter o apoio da Síria para controlar os conflitos com as nações vizinhas. Ao falecer, não foi sepultado junto com os restos mortais dos reis de Israel. Ezequias foi o 13º rei de Judá e reinou por 29 anos. Seguiu o exemplo de seu brilhante antepassado, o rei Davi. No exato primeiro dia de seu reinado, reparou as portas e purificou o templo de Deus. Reintegrou os sacerdotes e levitas ao seu ministério e restaurou a celebração da Páscoa. Além disso, combateu a idolatria em Judá, proibindo o culto de deuses pagãos, determinando também que fosse destruída a serpente de bronze construída na época de Moisés, pois novamente o povo estava adorando. E devido à sua obediência, Deus trouxe paz ao seu reino. Ezequias, ao ser confrontado pelo grande rei da Síria, Senaqueribe, orou e foi salvo do cerco de Jerusalém por volta do ano 701 a.C., através de um anjo enviado por Deus, que teria exterminado 185.000 soldados assírios durante a noite. Ezequias faleceu em 696 a.C. Versículo 10. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Manassés foi o 14º rei de Judá, governando de 697 a.C. a 642 a.C. Iniciou seu reinado aos 12 anos e por 55 anos governou em Jerusalém. Manassés não exerceu a devida liderança religiosa que desempenhou seu pai. Promoveu a idolatria a Baal, reconstruindo os altares destruídos por seu pai. Promoveu prática de magia e divinação e introduziu até mesmo nos pátios do templo ritos e altares indevidos. Um dos extremos dessa idolatria foi o sacrifício humano, tendo incluído seus próprios filhos. A tradição judaica menciona que ordenou a morte de Isaías, serrando-o em pedaços. A Síria levou Manassés cativo por certo tempo. A prisão de Manassés teria se dado por uma repreensão divina pelo fato do povo não ter dado ouvidos para se arrepender de seus pecados. Após ser preso, ainda no cativeiro, Manassés arrependeu-se amargamente do seu proceder, fez uma sincera oração a Deus e resolveu mudar de atitude. Foi então liberto por Deus, voltou a Jerusalém e removeu os altares de idolatria que havia construído. Passou a incentivar as leis e a oferecer os devidos sacrifícios, retirando do templo os objetos da profanação. Amon foi soberano do reino de Judá durante um curto período de 2 anos, no século 7 a.C., de 642 a.C. a 640 a.C. Tal como seu pai, idolatrava e promovia a adoração de figuras pagãs, o que teria motivado seu assassinato em consequência de uma revolta entre seus súditos. A tradição relatada no Talmud revela que Amon queimou a Torá e permitiu que teias de aranha cobrisse o altar pelo desuso completo. Assim como em outras fontes textuais, Flávio Josefo, um historiador e apologista judaico-romano, também critica o reinado de Amon, descrevendo de forma semelhante da Bíblia. Josias. Josias foi o 16º rei de Judá por 31 anos, iniciando seu governo com a idade de 8 anos, e instituiu grandes reformas. Josias é acreditado pela maioria dos historiadores de ter estabelecido ou compilado as escrituras hebraicas importantes durante a reforma que ocorreu durante seu governo. Versículo 11. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio babilônico. Há 4 dificuldades consideráveis nesse versículo. Primeiro, Josias não era pai de Jeconias, ele era o avô. Segundo, Jeconias não tinha irmãos, pelo menos nenhum deles está no registro. Terceiro, Josias morreu 20 anos antes do cativeiro babilônico, e portanto Jeconias e seus irmãos não poderiam ter sido gerados na época em que foram levados para a Babilônia. Quarto, há apenas 13 nomes nessa segunda classe de gerações, e não 14, conforme Mateus mesmo vai falar no versículo 17. De maneira que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até o exílio babilônico, 14 gerações. E desde o exílio babilônico até Cristo, 14 gerações. Mas todas essas dificuldades aparecem se adotarmos. Primeiro, que Josias gerou a Jeoaquim, e Jeoaquim gerou a Jeconias. Josias era o pai imediato de Jeoaquim, também chamado de Eliaquim e Joaquim, e seus irmãos, que eram Joanã, Zedequias e Salom. Segundo, Jeoaquim foi pai de Joaquim ou Jeconias, na época do primeiro cativeiro babilônico. Podemos considerar 3 cativeiros babilônicos. O primeiro aconteceu no 4º ano de Joaquim, filho de Josias. Nesse ano, Nabucodonosor, tendo tomado Jerusalém, levou um grande número de cativos para a Babilônia. O segundo cativeiro aconteceu sobre Jeconias, filho de Jeoaquim, que, tendo reinado 3 meses, foi feito prisioneiro e levado para a Babilônia com grande número da nobreza judaica. E o terceiro cativeiro ocorreu sobre Zedequias. Assim, esse versículo 11 deveria ser lido. Josias gerou a Jeoaquim e seus irmãos, e Jeoaquim gerou a Jeconias no tempo do primeiro cativeiro babilônico, e Jeconias gerou Salatiel, depois que foram trazidos para a Babilônia. Assim, com a adição necessária de Jeoaquim, as 3 classes, cada uma contendo 14 gerações, estão completas. Mas quem foi Jeoaquim, ou Joaquim, ou Jeoiaquim? Este foi o 18º rei de Judá, que governou por 11 anos. Seu nome originalmente era Eliaquim, mas foi mudado pelo faraó Neco, que o constituiu rei. Era irmão de Jeoacás, que foi levado cativo ao Egito pelo mesmo faraó, tendo Jeoacás antecedido Jeoaquim no trono de Judá por 3 meses.
foi pai de outro Joaquim, também conhecido por Jeconias, que o sucedeu. Joaquim morreu quando a ameaça da Babilônia já se desenhava nitidamente no horizonte de Judá. A exemplo dos outros filhos de Josias, Joaquim é julgado negativamente pelos autores do livro dos Reis e de Crônicas, sendo acusado de idolatria. Agora, Jeconias, ou Joaquim, foi o penúltimo rei de Judá. O último foi Zedequias, e teria 18 anos quando sucedeu seu pai Joaquim no trono em 597 a.C. Nabucodonosor II o fez cativo no mesmo ano e levou o tesouro do templo e do palácio para a Babilônia. Lá, ele gerou 7 filhos, e assim a família real sobrevive, embora nunca mais ascenda ao trono. Foi contemporâneo dos profetas Jeremias. No 5º ano do exílio de Joaquim, Ezequiel iniciou a sua obra profética. Cerca de 38 anos depois, em 580 a.C., Joaquim foi liberto da prisão pelo sucessor de Nabucodonosor II, Evil-Merodach, ou Avil-Marduk, e foi-lhe dada uma posição de favor acima de todos os demais reis cativos. Depois disso, ele comia à mesa de Evil-Merodach e recebia uma porção diária. Foram encontrados documentos administrativos babilônicos que alistam rações para Jeconias e 5 de seus filhos. Versículo 12. E depois do exílio babilônico, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Salatiel gerou a Zorobabel. Aqui tem-se uma questão. Salatiel ou Pedaías gerou Zorobabel? Porque nós vamos encontrar na 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 17 e 19, a informação. E os filhos de Jeconias, o cativo, foram seu filho Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Rosama e Nemabias. E os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Provavelmente uma questão da lei do levirato, que obrigava um homem a casar-se com a viúva de seu irmão quando este não deixava descendência masculina. O filho deste casamento era considerado descendente do falecido. Salatiel deve ter morrido sem descendência, e Pedaías, seu irmão, teve que se casar com a sua viúva para produzir semente como seus filhos. Zorobabel, sendo fruto desse casamento, seria chamado de filho de Salatiel e filho de Pedaías. Zorobabel foi o principal instrumento da restauração e colonização da comunidade judaica em seu retorno do cativeiro. Versículo 13. E Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim, e Eliaquim gerou Azor. E Zorobabel gerou Abiúde. Entre os filhos de Zorobabel, que significam estrangeiro na Babilônia, segundo 1 Crônicas 3, 19 a 20 temos, e os filhos de Zorobabel foram Mesulão, Ananias e sua irmã Selomite, e os 5 outros, Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jezub-Rezebe. Não há menção a Abiúbe, ou sua posteridade. Como os judeus foram muito cuidadosos em manter as tabelas genealógicas de suas famílias, Mateus encontrou com toda probabilidade o que ele menciona aqui de algumas genealogias autênticas preservadas na família de José, cujos ancestrais de Zorobabel também são omitidos nas genealogias existentes no livro de Crônicas, porque, com toda probabilidade, sua condição era apenas pobre e humilde. Versículo 14. E Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. Nenhum desses nomes é encontrado no Antigo Testamento, mas sem dúvida foram omitidos de registros públicos ou familiares, que os judeus guardaram cuidadosamente e a sua precisão nunca foi contestada. Versículo 15. Eliúbe gerou Eleazar, e Eleazar gerou Matã, e Matã gerou Jacó. Matã gerou Jacó. Segundo o Sexto Júlio Africano, um viajante historiador cristão do final do século II e início do século III, que foi uma importante influência para Eusébio de Cesareia e todos os patriarcas posteriores que escreveram sobre a história da igreja, Matã era casado com Esta, de quem nasceu Jacó. Após a morte de Matã, Matate, que era da mesma tribo, mas de outra família, casou-se com a sua viúva, e deste casamento Eli nasceu. Jacó e Eli eram, portanto, filhos da mesma mãe. Eli, morrendo sem filhos, seu irmão Jacó se casou com sua viúva e gerou José, que era, portanto, filho legal de Eli. Isso é agradável ao relato dos dois evangelistas. Mateus diz que Jacó gerou José. Lucas diz que José era filho de Eli. Ou seja, era seu herdeiro legal ou foi considerado por lei seu filho. No entanto, a maioria dos comentaristas explica a diferença entre a genealogia de Mateus e Lucas, considerando que Mateus fornece a genealogia de José e Lucas a de Maria. Ambos eram descendentes de Davi, mas em linhas diferentes. Versículo 16. E Jacó gerou a José, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Jacó gerou a José. É uma máxima entre os judeus que a família da mãe não é chamada de família. Toda sua linhagem familiar é contada e deduzida do pai. Esta é a razão pela qual a maioria dos estudiosos afirma que Mateus estabeleceu a genealogia de José, que seria genro de Eli. Jesus geralmente era considerado o filho de José. Era necessário que todos que crescem nisso soubessem que José havia nascido de Davi. Caso contrário, eles não permitiriam que Jesus fosse o Cristo. Também é muito provável que Maria não tivesse irmãos homens, e, em certa medida, herdeira, e, consequentemente, obrigada a casar-se em sua própria família. José, o marido de Maria.
José é chamado Maria de Maria, pois os nomes de marido e mulher foram dados pelos judeus a pessoas que estavam apenas noivas, do qual nasceu Jesus. Hoje, nenhum judeu tem sua genealogia legítima. Em 70 d.C., todos os registros se perderam quando o templo foi destruído. Assim, Jesus Cristo é o único judeu vivo que pode provar seu direito ao trono de Davi. Chamado o Cristo, isto é, quem é conhecido por esse nome, e é realmente o Cristo Messias. Pois ser chamado é um hebraísmo frequente, para expressar que a pessoa de quem se fala deve ser real e efetivamente o que dele está ali chamado, e realmente cumprir esse título. Cristo, ou ungido, o Messias. Mateus acrescenta para poder distinguir o Salvador dos outros, que naquela época ou antes poderiam ter sido chamados de Jesus. Entre os hebreus, aqueles que foram elevados pela singular providência de Deus a dignidades eminentes foram denominados Cristo, Messias ou pessoas ungidas, embora a rigor não tenham sido ungidos com óleo, como Abraão e Isaac. Muito mais, aqueles que por unção foram consagrados a qualquer ofício em particular, como seus profetas, sumos sacerdotes e reis, tiveram esse apelo. Em particular, seus reis, desde que a realeza permanecesse na família de Davi, eram chamados Cristos ou ungidos. Porém, após a destruição do reino, este nome começou a ser referido a um Redentor, a quem os judeus, encorajados pelas previsões dos profetas, e especialmente por Daniel, capítulo 9, 25 a 26, que temos. Sabe, pois, e entenda. Desde a saída da palavra para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas. Voltará a ser construída com praças e muros, porém em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, o Messias será exterminado e nada terá para si. Procurou por Deus para ser seu principal governante e professor, e por quem se esperava uma reparação perfeita da profanação de Israel. Naquele Cristo eminente e singular, Jesus professou ser, e ele e seus discípulos designaram, como razão da denominação, que ele era dotado de poder extraordinário e sem paralelo, além de declarar e confirmar sua doutrina celestial, quanto à execução de todos os seus outros ofícios. Como todos os ofícios, o profético, o sacerdotal e o real, deveriam se encontrar nele e ser sustentado por ele em um grau infinitamente mais alto do que por qualquer pessoa sob a dispensação judaica, que não passava de tipos dele. Jesus é imensuravelmente cheio do Espírito Santo, mesmo quando a sua natureza humana, e mais completamente qualificado para sustentar todos os cargos e ofícios em que precisamos dele. Versículo 17. De maneira que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até o exílio babilônico, 14 gerações. E desde o exílio babilônico até Cristo, 14 gerações. 14 gerações. O arranjo em 3 tríades de 14 gerações, cada um, era obviamente uma técnica de memorização muito comum na época. Era comum entre os judeus, que eram destituídos de livros além do Antigo Testamento, e que tinham apenas alguns poucos exemplares deste, principalmente nas suas sinagogas. Portanto, eles naturalmente planejariam meios para manter a lembrança dos principais fatos de sua história. Um método para fazer isso era dividir as tabelas da genealogia em parte de igual comprimento, para serem harmonizadas com a memória. Isso facilitava muito a lembrança dos nomes. Esta foi sem dúvida a razão do caso diante de nós. E embora não seja estritamente preciso, ainda era a maneira judaica de manter seus registros e responder ao seu propósito. Os períodos abraçados pelos 3 grupos são de um período de tempo muito desigual, e a omissão real de nomes em um deles torna possível que os outros podem ter sido tratados da mesma maneira. O primeiro período nós temos desde o nascimento de Abraão até o nascimento de Davi, que corresponde ao ano de 1996 a.C. a 1085 anos a.C. Nós temos desde o nascimento de Davi até o cativeiro na Babilônia, ou seja, de 1085 a.C. até 588 a.C. E nós temos também do cativeiro ao nascimento de Jesus, do ano 588 a.C. ao ano 4 a.C. Podemos observar também que o povo escolhido de Deus em cada um desses intervalos estava sob um diferente tipo de governo, e o final de cada intervalo produzia uma grande alteração em seu estado. No primeiro, estavam sob os patriarcas, profetas e juízes. No segundo, sob os reis. E no terceiro, sob os sacerdotes e generais asmonianos. As primeiras 14 gerações deram dignidade e glória a seu estado no reino de Davi. O segundo, desgraça e miséria no cativeiro da Babilônia. E o terceiro, para a honra e glória novamente no reino de Cristo. A primeira começa com Abraão, que recebeu a promessa, e termina em Davi, a quem foi renovada e revelada mais plenamente. E a segunda começa com a construção do templo e termina com a sua destruição. E a terceira começa com o cativeiro temporal na Babilônia e termina com a libertação espiritual de Cristo. Na próximo vídeo, nós vamos tratar da genealogia de Lucas. Até lá!